Ô rapaziada, tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na manhã do gato, tudo bom? Bom, vamos lá então, vacilão. É o seguinte, meus queridos, a gente vai dar continuidade aqui ao Brasil no contexto da Guerra Fria e agora a gente vai falar sobre o terceiro governo do Brasil após a Segunda Guerra Mundial, beleza? Nossa, tá dando branco já lá nos primeiros 20 segundos, a cena vai ser tensa, hein? Então, é nóis, a gente já falou sobre o governo do Dutra, falamos sobre o governo do Vargas, que acaba em uma tragédia, e agora vamos para o nosso terceiro presidente dessa república populista, que é o Juscelino Kubitschek, certo? Vulgo JK. Beleza. Então é o seguinte, meus queridos, quem tiver o interesse de ver a carinha do JK, é só ir lá na página 183 do seu livro. Enquanto você abre na página 183, 183 do seu livrinho, eu vou lembrando os senhores do seguinte: não esquece de colocar seu nome, seu sobrenome, sua turma nos comentários do grupo do Facebook. Não é no YouTube. Firmão? É, tá demais, hein? Então não esquece aí, beleza? E é nóis que tá. E agora eu vou tentar ser sucinto, é só sobre o governo JK, é um governo mais, teoricamente mais fácil, certo? Ou menos difícil, como você preferir, do que o último governo Vargas, por exemplo, que foi muito complicadinho, muita politicagem, mas esse governo Vargas que a gente acabou de ver na aula passada é importantíssimo para a gente entender como as coisas vão virando, né? O Vargas que perseguiu tanto o Partido Comunista, né? Falar, tem que comunista tem que ser preso, tem que mandar embora do Brasil, foi acusado pela imprensa do Carlos Lacerda, principalmente, de ser comunista, de ter aproximação. E é incrível. E é aquela história, o cara acusava, mas não conseguia provar nada, só saía atirando. Mas vamos lá. Senhoras e senhores, vamos lá. Governo JK, é nós que tá. Se liga. Pau no gato, pé de break. Bora. Então vamos lá. O governo Dutra, que entrou em 1946, ele pega um Brasil bom, cheio da grana, beleza. Ele precisa fazer uma nova Constituição. Ele faz a Constituição ele traz algumas inovações, o governo Dutra cria um plano econômico, lembra do plano SALT, saúde, alimentação, transporte, energia, que tenta desenvolver a economia brasileira, tem um certo sucesso, mas gasta demais com essas tentativas de implementação de plano econômico. Beleza. Mas o Dutra, ele consegue terminar o seu mandato tranquilamente. E aí nós vamos ter as eleições de 1950, o Vargas ganha, leva tranquilamente, certo? Não conseguem, não, os candidatos da União Democrática Nacional, a UDN, apoiado pelos jornalista Carlos Lacerda, não consegue ganhar, o Vargas assume, governa, só que a pressão em cima do Vargas é muito grande, beleza? Um determinado grupo da elite econômica brasileira não gostava do seu governo e vai pressionar. E parte da imprensa também, principalmente a imprensa liderada por Carlos Lacerda, que tinha um jornal, né, o Tribuna da Imprensa, e o Carlos Lacerda, ele não poupou o Vargas, certo? Às vezes até, inclusive, criando histórias que não eram verdadeiras. Então, fake news sempre foi uma coisa muito usada na política. Só que tem um problema, né? Naquela época, as notícias demoravam para chegar. Mesmo sendo mentirosas, elas também demoravam para ser desmentidas. Hoje, a gente tem acesso a todo tipo de notícia, inclusive essas notícias falsas que são bem comuns, mas ao mesmo tempo que elas chegam rápido, trazendo uma mentira, você consegue avaliar, tem vários canais de diversos jornais, se aquela notícia é falsa ou não, beleza? Então, chegou, você tem lá alguns canais que você fala, se você colocar lá, ele te dá rapidamente se aquela notícia é falsa ou não. E se não tiver nada, eles vão avaliar. Então, hoje está bem confiável, e mesmo assim, tem muita gente que cai em notícias falsas, né? Então, tem que tomar cuidado, os senhores já sabem, não vão cair. Beleza. O Vargas, então, não aguentando a pressão, certo? Acontece o caso lá do Carlos Lacerda sofreu um atentado. O chefe de segurança de Vargas foi o cara responsável por esse atentado, quem organizou tudo.
E aí começam a acusar o Vargas de ter mandado matar. O Lacerda fala que o Vargas não dá para ficar, que a única forma do Brasil continuar ou tentar crescer era tirando Vargas. Inclusive o Lacerda pede para que, num artigo no jornal, ele pede para que os militares tomem o poder para salvar o Brasil do comunismo que o Vargas queria implantar. Meu Deus do céu. O Vargas querendo implantar comunismo no Brasil, haja coração, hein? Bom, irmão, o Vargas não aguenta pressão, escreve uma carta testamento, procura essa carta testamento, eu vou até colocar um link depois para os senhores ali sobre a carta testamento, e se mata. Ele se matou e aí começa, né? O suicídio de Vargas, ele, de acordo com a Constituição, foi em 54, faltava um ano e meio mais ou menos para que o mandato do Vargas acabasse, vai assumir o vice-presidente. O vice-presidente do Vargas era um maluco chamado Café Filho, beleza? O Café Filho assume, ótimo, começa a governar, e ele tinha uma responsabilidade. Primeiro, ficar até o final do mandato, certo? Algumas responsabilidades ele tinha. Ele tinha que ficar até o final do mandato, firmeza total, ótimo. Ele tinha que organizar as eleições de 1955, beleza? E tentar continuar a política nacionalista do Vargas. Quer dizer, uma política onde as empresas nacionais brasileiras vão ser as responsáveis pelo desenvolvimento econômico e industrial do Brasil. Tanto é que o Vargas ele cria, durante esse governo de 51 até 54, a Petrobras, beleza? Ele desenvolve a indústria de base, tenta desenvolver, mas sem investimento estrangeiro. Ele tenta fazer utilizando a tecnologia e dinheiro nacional, beleza? Lembrando que Vargas tinha essa característica. Por isso que ele sofria os ataques da União Democrática Nacional, a UDN, liderada por Carlos Lacerda, que eles queriam outro tipo de política econômica, aonde tivesse a entrada, onde acontecesse a entrada dos capitais, do dinheiro estrangeiro e das empresas estrangeiras também. Beleza, firmeza total, segue a rima aqui. Bom, o Café Filho não aguenta e tem um ataque do coração, entra um outro humano chamado Nereu Gomes, depois esse Nereu Gomes é tirado e entra um outro cara chamado Carlos Luz. Isso em um ano e meio. Mas vamos dizer assim, para simplificar, durante o suicídio de Vargas até as eleições de 1955, o Brasil está sendo governado, está ótimo, está lá, mas acontecem as eleições. Nas eleições de 55, nós temos aí alguns senhores disputando. A gente vai ter o Juscelino Kubitschek, certo? Que disputou as eleições pelo PSB, o Partido Social Democrático, beleza? Nós vamos ter também um cara forte da UDN, da União Democrática Nacional, apoiado pelo jornalista Carlos Lacerda, que é o Juarez Távora, certo? Nós vamos ter um outro senhor chamado Plínio Salgado. O Plínio Salgado, ele vai ser uma figura bastante interessante, né? Não que estou dizendo que ele é legal, que é bom, mas ele é uma figura interessante da política brasileira. E ele disputou pelo Partido de Representação Popular. E nós temos um outro senhor, que é o Adhemar de Barros, que disputou pelo Partido Social Progressista, o PSP. E nessa disputa aí, das eleições de 1955, quem ganha é o JK. Só que ele não ganha com tanta folga, não. Ele ganha as eleições de 1955 com 36% dos votos válidos. E o cara, o segundo, que é o Juarez Távora, ele vai entrar com aproximadamente 31%. Então, 5% e meio de diferença é muito pouco numa eleição, beleza? Bom, o JK é eleito. O cara que é eleito como vice, porque daí tem uma característica interessante dessa fase, é o João Goulart, o cara que tinha sido ministro de Vargas, que queria aumentar em 100% o salário. E por que ele foi eleito novamente, digamos, para vice-presidência? Porque, tiozão, naquela época você votava para presidente e você votava para vice. Não é que nem hoje, onde você vota para presidente e vice-presidente numa única coligação. Firmeza? Bom, JK é eleito, o Jango é eleito, o João Goulart é eleito, mas a UDN não aceita essa derrota, beleza? Liderada pelo Carlos Lacerda, a União Democrática Nacional, ela vai fazer um barulho enorme, certo? Ela vai esbravejar, vai falar que essa eleição não valeu, que quis mudar inclusive a lei, certo? Como como o Juscelino ganhou com 36%, eles queriam mudar a lei e falar, não, ele não pode ser eleito só com 36%.
O cara, para ser eleito direto, ele tem que ter 50% mais 51%, então. Caramba, então eles queriam mudar no meio do processo eleitoral essa lei e fazer com que houvesse um segundo turno, mais ou menos. Beleza. A UDN, então, não aceita a vitória do JK, beleza? Diz que o JK e o João Goulart são apoiados pela União Soviética, pelos comunistas, o que também não tem nada que leve a isso. O Carlos Lacerda tinha essa característica de falar as coisas sem prova nenhuma e as pessoas que liam seu jornal acabavam aceitando isso. Beleza. Que a única forma do Brasil não cair na mão dos comunistas que o JK estava representando era que os militares tomassem o poder. Aí de novo o cara tá falando para os militares tomarem o poder. Tava doido para que os militares tomassem o poder. O Carlos Lacerda queria os militares no poder. Meu Deus do céu, ele não era militar não, beleza? Só que nessa tentativa de pressão para que o JK não assumisse, ocorre o contrário. Um general do exército chamado Teixeira Lott, ele vai assegurar, ele vai garantir que o JK vai assumir, beleza? Então o exército brasileiro, liderado por um cara chamado Teixeira Lott, vai se movimentar para que o Juscelino Kubitschek, eleito com 36% dos votos em 1955, assuma. E ele assume no dia 31 de janeiro de 1956, ele assume e aí ele começa o governo dele. Ele foi eleito com uma seguinte bandeira: 50 anos em 5. Ele ia fazer o Brasil evoluir 50 anos nos 5 anos de mandato dele. E para isso ele buscava o quê? Desenvolver o Brasil. Como? Através do desenvolvimento da indústria e da modernização da economia brasileira. Beleza? Por isso, durante essa fase do JK, do Juscelino Kubitschek, a gente diz que houve uma política chamada de desenvolvimentismo, porque o JK queria desenvolver a economia brasileira. Beleza? Tudo bem? Ótimo. Bom, como que ele buscava, como que ele queria desenvolver a economia brasileira? Ele buscava desenvolver a economia brasileira de uma forma diferente da que o Vargas fez. O Vargas vai tentar desenvolver a economia desenvolvendo a indústria nacional, certo? Utilizando tecnologia e dinheiro brasileiro. O JK vai fazer um pouquinho diferente. Ele vai abrir a economia para os capitais estrangeiros, quer dizer, para o dinheiro de fora, para as empresas estrangeiras. Ele vai permitir que as empresas venham, ele vai incentivar as empresas a virem, certo? Então a gente costuma dizer que ele abriu o mercado brasileiro para as empresas, máquinas, tecnologias e capital estrangeiro. Mas note, quando eu falo capital estrangeiro, não é qualquer um não. Por exemplo, os países comunistas socialistas não iam investir aqui. Então já fica claro. O alinhamento do JK é com o governo norte-americano, Estados Unidos. Então aquela acusação que o Lacerda fez do JK ser comunista, não cabe aqui, né? Pelo amor de Deus. Beleza. E como que ele vai desenvolver isso? Ele vai criar um plano econômico. Assim como o Dutra fez criando o Plano Salt, ele também vai criar um plano econômico chamado o Plano de Metas, onde ele vai estabelecer algumas metas a serem atingidas, beleza? Onde ele vai estabelecer que vai ser necessário um investimento do governo para atrair as empresas estrangeiras a se instalarem aqui no Brasil. Ele vai investir na produção ou na melhoria da produção energética, do transporte, beleza? Na indústria, na alimentação e na educação brasileira. Como que ele vai fazer isso? Mano, pegando dinheiro, prestando dinheiro dos bancos norte-americanos, ingleses e europeus e investindo nisso tudo, beleza? Por quê? Porque assim nós teríamos uma infraestrutura adequada para que empresas ou grandes indústrias estrangeiras pudessem se instalar aqui, beleza? Ele vai incentivar que grandes indústrias e empresas de outros países venham, as multinacionais começam a chegar aqui, beleza? E também as indústrias de bens de consumo, quer dizer, são as indústrias que produzem coisas que nós vamos consumir. Roupa, alimentos industrializados, carro, eletrodomésticos. E não é à toa que nesse momento chegam aqui a Chevrolet, a Ford e a Volkswagen, beleza? O Brasil começa então a receber grandes indústrias, certo? Da indústria da LG, que não era LG na época, né? Mas tudo bem, depois muda de nome.
Então, meus senhores, o que a gente vai ter aqui é um incentivo à industrialização no Brasil, beleza? O governo brasileiro vai investir no quê? O governo brasileiro vai investir na indústria de base. Enquanto as empresas estrangeiras, as indústrias estrangeiras se instalam produzindo bens que vão ser consumidos, o Brasil vai se responsabilizar pela indústria de base, que nada mais é do que a indústria que existe para que outras indústrias funcionem. A indústria que vai, por exemplo, beneficiar minério de ferro em ferro ou aço, para que possa ser usado na produção de máquinas, carros, eletrodomésticos, beleza? A indústria, por exemplo, que vai produzir energia, e é dessa forma que ele vai desenvolver, por exemplo, hidrelétricas. Então, a indústria siderúrgica, que transforma o minério em ferro. A indústria energética, hidrelétrica, certo? Vai desenvolver também a questão de portos para receber navios e cargas maiores e também começa a investir em estradas. E é o JK o cara responsável pelo esquecimento das ferrovias no Brasil, certo? Ele vai abrir o mercado e aí chegam as grandes montadoras, as grandes indústrias automobilísticas, e elas produzem caminhão também. Então, a gente vai começar a ver em JK essa inversão. As mercadorias eram levadas através de trem, na grande maioria dos casos. Mas a partir de JK, o trem vai sendo deixado um pouco de lado e começa a ser valorizado o transporte rodoviário. JK investe na construção de estradas durante o seu governo, beleza? E não só na produção de estradas, mas ele também investe na mudança da capital do Brasil. O Brasil até 1960 tinha como capital a cidade do Rio de Janeiro. Em 1960, no dia 21 de abril de 1960, isso mudou. Passou a ser Brasília, onde é até hoje. E quem é responsável por isso? Juscelino Kubitschek, o JK, beleza? É ele que em 1956 começa a construção de Brasília, beleza? É no governo dele. Ele não vai pegar numa pedra, coitado, sabia virar uma massa. E Brasília vai ser construída durante 4 anos, de 1956 até 1960, para ser a capital brasileira, beleza? O Juscelino justificou que a Brasília foi construída para tentar melhorar o povoamento naquela região, que era uma região meio desértica, pouco conhecida. E também, né, tem outras coisinhas aí, dizem que também servia para afastar a população da política, porque no Rio de Janeiro você tinha a população muito próxima. Agora, em Brasília, demora um pouquinho para chegar, beleza? Brasília foi construída, a construção demorou 4 anos, certo? Foi uma construção cara, que precisou de muita gente, então ofereceu muito emprego, mas também uma construção que acabou saindo muito mais cara do que se pensava, e inclusive com casos bem claros de corrupção, desvio de dinheiro, inflação de verba de compras, então houve um superfaturamento da obra. Então, ótimo, Brasília é lindona, mas não foi tudo uma maravilha, beleza? Mas em 1960 ele inaugura a cidade de Brasília e a partir de então a gente tem a capital lá. Se você pensar um pouquinho no governo JK, ele teve um relativo sucesso, viu, cara? Ele conseguiu desenvolver o seu plano de metas, o plano de metas atingiu bastante objetivo, só que tivemos um problema. Manteve uma desigualdade. O Nordeste, por exemplo, não foi muito desenvolvido. O Sudeste aqui, o Centro-Sul brasileiro, ganhou bastante com o governo JK. Ao mesmo tempo que houve um aumento da desigualdade social. Quem era pobre continuou pobre, quem era rico ficou ainda mais rico. Então você teve um distanciamento das classes sociais, você teve um aumento da desigualdade social e regional, beleza? Com isso, é claro, se você tem o Centro-Sul se desenvolvendo bastante e o Nordeste se desenvolvendo muito pouco, porque o JK não olhou com tanto carinho para o Nordeste, você vai ter a população saindo do Nordeste procurando uma vida melhor aqui no Centro-Sul, no Sudeste, beleza? E é nesse momento, então, que você tem aquelas migrações enormes de população nordestina vindo para São Paulo, para Rio de Janeiro, Paraná, buscando uma nova oportunidade, buscando emprego, buscando um meio de vida. Firmeza? Certo? E aí a molecada vai achar aqui no Sudeste um emprego, principalmente na construção civil.
certo? E importantíssimo. E infelizmente aqui a gente no Sudeste ainda tem muitos casos de preconceito com o nordestino e não é pouco não, beleza? E aí talvez essas pessoas preconceituosas com relação ao nordestino não estudaram o suficiente para entender a importância dos nordestinos na construção de Brasília e na construção de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, como essa população é extremamente importante, beleza? Bom, o JK ele termina o mandato dele. Ele vai precisar organizar as eleições, certo? Em 1960 ele começa a organizar as eleições, porque em 1961, um outro cara assume, um outro presidente eleito. Beleza? Então o governo JK, de Juscelino Kubitschek, vai organizar as eleições para que elas ocorram sem maiores problemas. E como serão as eleições de 1961, são cenas de um próximo capítulo, firmeza? Então, próxima aula, a gente fala um pouquinho sobre essas eleições e nosso próximo governo, que é um sarro, firmeza? É nós que tá. Se você quiser dar uma olhada na carinha do JK, ele tá na página 183, ele tá no carrinho ali acenando. Mas se você jogar aqui na internet, é rapidão, você acha. O cara era boa pinta, maluco estiloso, firmeza? No fluxo ele ia fazer um sucesso. Rapaziada, é desse jeito então, irmão? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários ou manda para mim diretamente a pergunta. De resto, irmão, é nós que tá, certo? Muito obrigado pela atenção e paciência, me desculpa o sono proporcionado, vai de leve na manguaça da Marília e aí, mete uma máscara nessa carinha linda aí, hein? Duvido. Até mais. Fui, canalhada.